Maravilha, então. Pessoal, então vamos começar aí a resolução do exercício que a gente iniciou em aula presencial, que é sobre um hotel, que foi o que a gente conversou com a Letícia, né? E aí, com a ajuda de todos, a gente inventou algumas classificações, alguns atributos, a gente inventou moda aqui para poder fazer uma classe, para a gente ver realmente a construção dela do zero. Lembrando, a gente fez alguns comentários que são importantes. A gente teve a ideia de colocar a regra de negócio no nome do hotel e eu não lembro no que mais. Nome do hotel e contato, alguma coisa assim. Eu acho que o nome do hotel, beleza, tem que ter regra. Eu acho que foi o nome do hotel e contato que a gente ia ter. Vai ser esses dois aí. Vamos colocar esses dois aí como, como regra de negócio, né? E aí depois a gente vai ver o porquê que a gente está colocando tudo como privado, né? Existe um sentido muito importante no porquê que a gente está criando tudo privado, sem mostrar, né, diretamente a variável declarada lá no escopo da nossa classe. Quando a gente faz esse private na frente do nosso atributo, isso daí, essa técnica se chama encapsulamento. O encapsulamento é o ato de você proteger uma variável, diminuindo a visibilidade dela. Você tira, você restringe a visibilidade dela. Se ela não tiver nada, ela é package default, visão padrão do pacote. Então, quem estiver dentro do mesmo pacote consegue enxergar e manipular. E aí a gente tem a pública, que aí, se você importar o pacote, você pode manipular também. E essa daqui é a privada, né? Que é a visão mais restrita que tem, que é o private. A visão mais restrita, ela nos dá visibilidade apenas dentro da própria classe. Então, essa variável, por exemplo, aqui, string, nome, declarada como private, dentro da classe hotel, eu só consigo enxergar essa variável nome, esse atributo nome, dentro da própria classe hotel. Fora dela eu não enxergo. Dentro do método construtor da classe eu enxergo? Enxergo. Dentro de qualquer outro método eu enxergo? Enxergo. Mas fora não. E aí nos dá um problema. Como que eu vou colocar valor nela? Para colocar valor nela, eu preciso então criar um método que me dê acesso a ela, que são chamados os métodos acessores. O de entrada é o método set, ou, né, o conjunto de métodos de entrada dos nossos atributos são setters, e o de retorno, o que retorna o valor, para que eu possa pegar o valor e enxergar o valor que foi armazenado, é chamado de get. E normalmente, né, o conjunto dos gets é chamado de getters. E aí fica legal, que dá para a gente fazer um monte de tentativa e experimentação aqui. Olha só que legal. Já que essa visibilidade que a gente atribuiu ao nome só me permite enxergá-la dentro da própria classe, eu precisei criar, então, um acesso para ela. A gente, então, tem uma nomeação, que é uma nomeação padronizada para os métodos de entrada. Quando o método é de entrada, a gente utiliza set e o nome do método logo em seguida, respeitando a regra de nomeação de variáveis, atributos e métodos. A primeira palavra fica com a primeira letra em minúsculo, as demais palavras componentes do nome vão com a primeira letra em maiúsculo. Então, no caso aqui, set com S minúsculo, e depois o atributo nome, ele vai com N maiúsculo. Então, set nome é o ato de atribuir um valor para um atributo chamado nome. Se eu tiver set endereço, é o ato de dar um valor para o atributo endereço. É essa a ideia. E da mesma forma, a gente tem o get. O get também vai continuar com G minúsculo, e aí ele vem o nome do atributo ao qual ele está ligado, no caso aqui ele está ligado no atributo nome, então é get nome com N maiúsculo. E o endereço é o get endereço com E maiúsculo. Isso daí é importante para a gente entender que é a forma de nomeação. O conjunto dos métodos setters e getters é chamado de métodos acessores. Daqueles são aqueles métodos que dão acesso aos atributos que têm visibilidade restrita, privada.
Então, os métodos acessores são divididos em métodos de entrada e métodos de retorno. Os de entrada são os setters, os de retorno do valor da variável são os getters. Beleza. Quando a gente quer passar um valor, para colocar um valor dentro da variável, então eu quero pegar um valor e colocar lá dentro da variável, eu vou passar ele como um parâmetro de entrada para o meu método. Então, para o meu método, eu vou passar um parâmetro de entrada. Normalmente, isso é normalmente, não quer dizer que é obrigatório e é assim e acabou. É normal, é comum. Não quer dizer que é obrigatório. Normalmente, nós utilizamos o atributo que nós estamos representando aqui, nós utilizaremos a mesma classificação dele. Então, se nós temos aqui um atributo string nome como parâmetro de entrada do método set, eu também vou utilizar uma string nome. E aí pode dar aquela ideia assim, mas eu tenho nome no atributo e nome no parâmetro, não vai dar conflito? Não, não dá conflito, porque são coisas diferentes. E eu explico o porquê. Porque quando a gente se refere ao atributo, o atributo, na verdade, ele está declarado como sendo pertencente a o objeto. Então, pertencente ao objeto. Se ele está sendo declarado pertencente ao objeto, seria, por exemplo, eu vou criar o hotel Santa Terezinha. Hotel Santa Terezinha igual a New Hotel. Criei lá o meu objeto do tipo hotel chamado Santa Terezinha. Esse objeto, Santa Terezinha, é que vai ter o atributo é dele. Tanto é que se eu criar o hotel Grand Palace, então eu tenho Santa Terezinha e eu tenho o Grand Palace. O Santa Terezinha tem um atributo nome que é só dele, e o Grand Palace tem um atributo nome que é só dele. Essa daí é a grande mágica. O atributo, ele pertence ao objeto que é criado a partir da classe, não à classe. Para que o objeto pertença à classe, eu preciso declará-lo como estático. Se eu declará-lo como estático, ele vai pertencer à classe. E aí o que acontece? Se eu modificar o nome do hotel Santa Terezinha para qualquer outra coisa, o hotel Grand Palace vai perceber essa modificação, ele vai ver essa modificação. Por quê? Porque o atributo não está aqui, ele está aqui atrás, na classe. Então, essa é a grande sacada que a gente tem que entender, né? Essa mágica do estático é que faz a diferença. Se a gente não declara um atributo como estático, ele pertence ao objeto. Então, para que eu possa me referenciar a ele, eu preciso usar uma referência que seja objeto, ponto, o atributo. Só que na classe, como que eu vou saber o bendito do nome que você vai inventar para o objeto? Não sei. Então, como eu não sei, eu uso um operador lindo, maravilhoso, que ele quebra o meu galho de uma forma à la King Kong, né? Uma literal quebra de galho absurda. Como que ele quebra o nosso galho? Ele dá um apelido para qualquer objeto e aí eu posso trabalhar numa boa. E ele usa, então, o operador this. Então, this faz referência ao objeto criado a partir dessa classe. Então, o nome, ele pertence ao objeto criado a partir dessa classe daqui. E esse cara daqui, o nome, sem o this na frente, ele é o atributo. O atributo, desculpa. Ele é o parâmetro que a gente está entrando para setar o valor do atributo. Então, esse parâmetro nome daqui é esse cara que está aqui dentro. Olha lá, é ele que eu estou testando, vendo se o que eu estou passando aqui, se ele está vazio. Se ele não estiver vazio, eu vou atribuí-lo para vou atribuí-lo para o atributo, né? Ficou ruim, mas é isso mesmo. Eu vou passá-lo para o atributo, eu vou setar o atributo com o valor desse parâmetro, né? E dessa forma, a gente está fazendo uma regra de negócio. Quando eu falo que a disciplina do professor Claudemir está intimamente ligada ao que a gente faz, é pura verdade. Porque quando você declarou lá que você vai fazer um sistema que tem um hotel,
e você definiu quais são as características do hotel, volto aqui, ó. Quais são as características do nosso hotel? Nosso hotel tem um nome, tem um endereço, tem um contato, tem um caminho para uma imagem ou um conjunto de imagens que representará ele, tem uma classificação, porque a gente quer colocar quantas estrelas tem o nosso hotel, então tem uma, duas, três e meia, né? Então a gente vai colocar aqui em forma de double por conta disso. Depois temos aqui a quantidade de quartos do tipo solteiro, casal, duplo, triplo ou quádruplo, né? Então a gente tem aqui todas as possibilidades de classificação que a gente enumerou. Então, muito bacana. Agora a gente pode, então, entender que essas características aqui representam o meu hotel. Então, nome, endereço, contato, imagem, classificação, quantidade de quartos de solteiro, de casal, quartos duplos, quartos triplos, quartos quádruplos. Identifica, então, para mim, um hotel. São as características que eu tenho de um hotel. Maravilha, então. Só que a gente especificou uma regra. O nome do hotel tem que ter algum conteúdo. Ele não pode ficar com o nome em branco. Eu posso ter o Hotel A, Hotel P, Hotel X, não importa. Tendo pelo menos um caractere tá válido. Eu preciso ter, então, pelo menos um caractere como nome do meu hotel. Nós especificamos que o nome não pode ficar vazio. Essa é uma regra de negócio. É assim que nós criamos regra de negócios no Codigão. Então, o que você escreve lá no documento do tio Clau, aonde você fala, olha, eu vou ter um hotel, hotel vai ter tais características. A característica nome não pode ser vazia, precisa ter um nome. Por quê? Porque o hotel precisa ter um nome, não dá para ter um hotel sem nome. Hotel sem nome não existe, ele precisa ter um nome para. Beleza, está aqui a implementação da regra de negócio. É isso. Nós implementamos a regra de negócio através dessa forma. Por que, que o encapsulamento, então, é o caminho da implementação de regra de negócio? Porque se eu não encapsular, ou seja, se eu não tirar a visibilidade do meu atributo, deixar ela do jeito que está, eu posso colocar quais valores para uma string? Qualquer um, incluindo null. Eu posso deixar o meu atributo null, eu posso colocar ele vazio, eu posso colocar o que eu quiser. Obviamente, essa aqui é uma regra bem simples, né? Somente de nulidade. Eu não quero que o valor seja nulo. Mas eu posso, né, criar uma regra um pouco mais elaborada, colocando, por exemplo, quantidade mínima, validação, se é um nome, tem que ser nome composto, então tem que haver um espaço entre as duas palavras, não é um espaço no início nem no final. E aí eu falo para você, você lembra lá em linguagem de programação, na lista de strings, que eu falo para a gente fazer um monte de teste com string, para contar caracteres, para ver se tem espaço, para descobrir quantas palavras, que blá, 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 blá? Pois bem, acabamos de entender como que eu poderia utilizar aquilo de lá aqui. Posso pegar todo aquele conhecimento lá do semestre passado, da lista de strings que a gente fez validação, e implementar aqui. Ah, eu preciso que tenha pelo menos um nome composto. Se é o nome do hotel, ele tem que ser com dois nomes, por exemplo. Por exemplo, hotel e alguma coisa. Então tem que conter duas palavras, né? E aí você pode depois testar se cada palavra tem pelo menos dois caracteres, né? Porque eu não tenho lá hotel A ou HX, não dá, tem que ser hotel alguma coisa, ou pousada alguma coisa, ou recanto do não sei o quê. Então tem que ter pelo menos duas, você consegue montar. Então, para fazer esse tipo de implementação, todo aquele conhecimento que a gente tinha vai vir para cá e aqui a gente implementa a regra de negócio e a gente consegue implementar por causa de um dos pilares da orientação a objeto, que é o encapsulamento. E isso daí eu acho que é uma das coisas mais divertidas e bacanas da gente entender como que acontece essa ligação, né, entre tudo que a gente está vendo. Tudo que a gente viu, tudo que a gente está vendo, está se conectando aqui, né? A gente está entendendo essa ligação ocorrendo nesse momento. Então, bora fazer as outras validações, né? Eu coloquei aqui, desculpa, eu não lembro mesmo qual que eu tinha colocado como regra, não lembro. Sei lá, contato. Não foi o nome, professor?
O nome não podia ser vazio? Não lembro. Eu lembro que tinha mais um, Rose. Então, eu acho que tinha mais algum. Eu vou chutar aqui contato. Tem que ter um contato do hotel, né? Sei lá. Seja o nome de uma pessoa, seja um telefone, seja um e-mail. Tem que ter um contato, né? Tem que ter algum valor. Então, ele não pode ser branco. Tipo um atendente lá do hotel. Alguém que me atenda. Por isso do nome atendente. Preciso ter alguma coisa. Vou implementar, então, da mesma forma, essa ideia, ó lá. Public void set contato. Vou passar aqui uma string que vai representar o contato. E agora eu vou fazer a regra que eu quero. If, se. Vamos pensar numa coisa, eu posso criar nulo. Então, eu vou implementar uma regra um pouquinho melhor, né? Então, eu poderia atribuir nulo? Poderia. Nulo é um valor, né? O que acontece quando eu atribuo nulo a uma variável do tipo referência? Ou seja, eu atribuo nulo a um objeto. Eu arranco a referência dele. Só fica a variável que representa está ali, mas ela não tem referência a ninguém. Ela está declarada, mas ela não faz ligação a ninguém. Então, eu poderia atribuir nulo. Nulo é um valor que poderia vir. Então, é um problema. Só para a gente ver, né? Vou ver aqui como que está o nosso teste. Eu vou parar aqui. Só isso aqui eu acho que compila. Deixa eu ver. Compilou? Compilou? Compilou, não quebrou nada. Vamos ver aqui o usa hotel. Nosso usa hotel tem lá um get nome e a gente tem aqui a possibilidade de fazer um set nome. Então eu inventei uns nomes aqui, né? Eu vou colocar aqui um set nome, ó. Set. Para ver se tá certo. Set nome. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou passar um valor null. Será que isso pode, né? Eu vou compilar. Ele aceitou. Eu vou rodar. E aí ele funcionou, só que aí em um determinado momento ele deu um null pointer exception. Ele deu um null pointer exception. Isso daqui aconteceu no meu programa usa hotel, que está usando a minha classe na linha 16, na minha classe lá na linha 39. Vamos ver aonde que aconteceu. Vou deixar aberto aqui. Primeiro, na linha 16, quando eu chamei isso daqui, ele aceitou. Isso aqui é possível. Quando ele veio para cá, ele deu problema na linha 36. A linha. Foi na 36 mesmo. Deixa eu compilar esse cara de novo e rodar, porque eu acho que tem diferença de 39, né? Esse não. Esse. Executa. Deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar. A linha 39, né? 36 não, 39. Então, olhando aqui a linha 39, ó, a linha 39. Foi na hora do teste, do if. Ele deu uma exception. Por que que ele deu uma exception? Porque eu só consigo verificar se uma string é vazia se, e somente se, na hora ela tiver um valor, se ela for diferente de nulo. A string só pode ser vazia se ela for diferente de nulo. Se ela for diferente de nulo, ela pode ser testada para verificar se é vazio, se não, não dá. E aí, olha só, tem como testar isso também? Então, eu acho que seria legal. Vou fazer o teste aqui no contato. Eu quero testar o contato, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, if contato. Como que eu posso verificar se uma coisa é nula? Para verificar se ela é, eu verifico se é igual a nulo. Para verificar se ela não é nula, eu verifico se ela é não igual a nulo, né? Então, se o contato não for nulo, primeiro teste que eu estou fazendo, então, se ele não for nulo, segundo teste, se o contato for diferente de vazio. Então, se ele não for
vazio, is empty. Se ele não for vazio. Esse teste daqui já é um teste válido. Olha lá que legal. Já dá para testar dessa forma. Funciona. Então, isso daqui é válido. Eu consigo, já deu certo. Vamos ver se realmente deu certo. This ponto contato recebe contato. Se eu olhar agora, ó lá, compilei, funcionou, tá tudo certo, tá ok. Só que, para que eu possa verificar se o contato tem algum valor, eu preciso retorná-lo de alguma maneira. Como eu restringi a visibilidade, como está como visibilidade privada, eu preciso fazer um método get. Então, eu vou fazer um método get aqui para a gente poder enxergar o contato. Public, e o método get, ele vai retornar o tipo do atributo. O meu atributo contato é do tipo string, então string. Get, e aí contato. Não tem nenhum parâmetro de entrada. E o objetivo dele é retornar o contato. Tá aí. Retorna o contato. Compilando esse carinha daqui, beleza, não tem nenhum erro. Agora vamos ver. Eu posso fazer um set contato? E agora eu vou tentar fazer aqui um contato passando nulo, né? E aí eu quero ver qual que é o valor do contato. Só para a gente poder visualizar o que está acontecendo, né? Como que está o contato. Beleza. Vamos ver o que acontece. Compilei. Esse cara tá tudo ok, funciona. Eu vou rodar e o meu programa rodou e ele não mudou o valor do atendente. Joia, era isso que eu queria. Que não mudasse o valor atendente, porque eu estou tentando atribuir nulo. E o nulo, para mim, você vê que dá erro. A gente tentou atribuir nulo para o nome, deu erro. Não deu certo aquilo. Logo, se eu tentar atribuir nulo para o contato, agora não dá mais problema, porque eu fui lá e consegui fazer com que o meu contato ele fosse testado para um valor nulo qualquer. Testei isso daí, não tem mais enrosco, né? Então ficou bonitinho. O contato agora não pode mais ser nulo. Se eu tentar atribuir nulo, não vai fazer com que ocorra a modificação no valor. Lembro, nesse momento a gente não está dando nem mensagem de erro. Olha, você tentou inserir um negócio inválido. Não é nem isso. Eu só não estou modificando o valor por enquanto. Mas se eu tentar colocar aqui um valor válido, por exemplo, A, contato é A, pilei, rodei, ele modificou. Olha lá. Contato agora se tornou A. Literalmente ele mudou para A o valor. Perfeito. Está alterado lá. Isso daqui já deu certo. Maravilha. E se, ao invés de não ter nenhum valor, né, que seria isso daqui, vamos ver se isso aqui também funciona, né? Estou atribuindo branco, estou apagando o contato. Rolei, olha lá, ele não alterou, ficou exatamente igual. Então continuou lá o atendente, né? O atendente continuou, não foi alterado. Perfeito. Ele não alterou. Agora, e se eu quisesse que tivesse pelo menos 2 caracteres? Por exemplo, pode ser o apelido de alguém, Zé. Zé daria para ser, né? 2 letras. Como que eu posso fazer essa regra agora? Essa regra pode ser implementada da seguinte forma. Eu estou testando aqui se o contato é vazio. O contato vazio é a mesma coisa de eu dizer que o comprimento dessa string é igual a 0. Eu estou testando se o comprimento dessa string é igual a 0. Se eu mudar isso daqui para fazer o comprimento dela, tamanho dela, se ele for maior que 0, não pode ser igual a 0, né? Tem que ser maior para eu poder fazer isso daqui. Eu compilei,
Agora eu vou lá testar. Estou atribuindo nada ainda. Rodou, ele continua mantendo e funcionando exatamente da mesma forma. O exempt, ele está testando se o valor dele de comprimento, de tamanho, é igual a zero. E agora, se eu quiser que tenha pelo menos 2 caracteres, eu posso verificar se é maior ou igual a 2. Se for maior ou igual a 2, quer dizer que então tem pelo menos 2 caracteres. E olha só que bacana, compilei esse cara, funcionou. Agora, se eu chegar aqui e colocar Zé, é o nome do atendente lá, o meu contato no hotel. Compilei, rodei, e olha lá, ele permite colocar Zé. Se eu tentar colocar aqui X, compilo, executo, e olha lá, ele não modifica, porque precisa ter pelo menos 2 caracteres. Nossa regra é essa, né? Justamente para não dar problema. Então, já conseguimos fazer a validação do nosso campo contato de uma forma legal. Nós validamos o contato para que ele tenha, que ele não seja nulo, e para que ele tenha pelo menos tamanho 2. Então, já fizemos 2 validações aqui para o campo contato. É assim que a gente vai implementar as nossas validações. Vamos continuar, então, vou montar o resto das atribuições aqui, dos métodos, né? Vou fazer todos os métodos funcionarem aqui. Então, vamos ver lá. É coisa pra caramba, então vamos fazer contato. Agora, vamos fazer imagem. Fazer aqui o método para imagem. Public, void, set imagem. Lembrando que o set imagem, na verdade, é para setar o caminho da onde a imagem está. Essa seria a nossa ideia. String imagem. Esse daqui eu não estou colocando nenhuma validação, então this.imagem vai receber imagem. É isso. Aí depois nós temos classificação. Classificação é um double. Public void set classificação. Classificação é um double classificação. Vou fazer direto aqui this ponto classificação recebe classificação. Beleza? Classificação eu poderia, por exemplo, eu posso ter uma classificação negativa, pô, ficar ruim pra caramba, ele pode não ter nenhuma, né? Pode ser zero, mas negativa não. E, por exemplo, para a gente chegar num critério de 5 estrelas, né? Classificação pode ser maior que 5? Não pode, porque o nosso máximo é 5 estrelas. Posso colocar essa regra, então? Pô, tranquilo, vou implementar essa regra. Vou implementar depois, vou concluir aqui tudo, depois eu implemento, só para a gente entender aqui o restante, né? Public void set solteiro, int solteiro, this ponto solteiro, recebe solteiro. Joia? Agora a gente tem o que? O restante é solteiro, casal. Quais são os outros? Solteiro, casal, duplo, duplo, triplo, quádruplo. Acho que foi isso. Solteiro, casal, duplo, depois a gente tem o triplo,
quádruplo, quádruplo, quádruplo. Beleza. A gente já fez todos os métodos de entrada, então a gente já fez para setar o valor da classificação, solteiro, casal, duplo, triplo, quádruplo. Montamos todos. Precisamos agora montar a forma de acessar esses valores, né? A gente precisa poder acessar estes valores. Então, vamos colocar como acessar esses valores. Já fizemos o get nome, get endereço, get contato. Acho que tem o get imagem, né? Public imagem é do tipo string, que é o caminho aonde a imagem está. Get imagem. Return imagem. Depois classificação. Classificação é do tipo double, então vai retornar um double. Get classificação. Retorna classificação. Public int get solteiro. Return solteiro. E aí agora, Ctrl C, vai ser casal, duplo, triplo, quádruplo. Então vem lá o primeiro solteiro, depois casal, duplo, triplo, quádruplo, fechou. Temos todos já criados. Criamos todos os sets e todos os gets. Então a gente tem todos os métodos de entrada e todos os métodos de retorno. Então tá tudo criado bonitinho. É bastante coisa, assim, eu tenho certeza, eu percebo isso, porque eu digitei tudo, então estou percebendo que é bastante coisa. Porém, a gente ainda tem mais um método que ele é um método bem diferente do resto dos demais métodos, né? Ele não segue a mesma regra. É o primeiro dos métodos que a gente tem, que é o método construtor. O método construtor, ele tem o mesmo nome que a sua classe. A minha classe se chama hotel, então o construtor também se chama hotel e exatamente com a mesma escrita. Então, se o H é maiúsculo, o H é maiúsculo. Tá aqui, bonitinho, não tenho o que dizer. Tudo idêntico. E também ele fala o seguinte: o método tem que ter um tipo de retorno, exceto o construtor. O construtor não retorna nada, porque se você for ver, por exemplo, o nosso método setNome, ele retorna vazio, né? Ele retorna o void, o vazio. Esse daqui, o construtor, ele nem o vazio ele retorna, ele não retorna. Isso daí que é o legal dele, ele não tem nenhum retorno e ele é o único que é escrito com a primeira letra maiúscula, que é exatamente o mesmo nome da classe. E qual que é uma das funções dele? Uma das funções é dar o valor inicial de tudo. Então, o valor inicial dos nossos atributos. Lembrando, se a gente tiver atributos, né, se a gente tiver variáveis declaradas num programa, as nossas variáveis não têm valor padrão inicial. Se nós estivermos com as variáveis declaradas no escopo da classe, elas têm um valor padrão inicial. Quando são valores numéricos, começa com 0. Então, se é byte, short, int, long, float ou double, inicia-se com 0. Obviamente, os inteiros 0, ponto flutuante 0.0. Quando é char, é caractere nulo, contra barra é o caractere 0, é o caractere nulo. Quando é boolean, é falso.
porque o 0 representa falso, né? Diferente de 0, ou seja, 1 é verdadeiro. E aí, quando a gente entra nos tipos de objetos, nos tipos referência, ele vem com uma referência nula. A string é um tipo referência. Então, se eu declaro um atributo do tipo string, no caso aqui a gente declarou 4 atributos do tipo string, qual que é o perdão, qual que é o valor padrão que a gente vai ter para esses atributos? Null. Qual que é o valor padrão de classificação? 0.0. Qual que é o valor padrão para solteiro, casal, duplo, triplo, quádruplo? 0. É o valor padrão. É isso que tem. Para que a gente entenda, isso daqui não é nulo. Isso daqui é uma string, é uma instância que tem comprimento 0. Nulo é isso daqui. Nulo não existe referência nenhuma. Isso daqui existe uma referência num ponto de memória que tem lá, falando que ele não tem nenhum caractere, né? Então, é diferente nulo de vazio. Tanto é diferente que a gente vê que dá problema quando a gente atribui nulo aqui, e a gente testou se é nulo ou se o comprimento também, né? Então, já tem os testes ali. E aí, uma coisa, lembra lá em LP, por que que a gente aprendeu os tipos de operadores E burro e E inteligente? Aqui está um caso, ó. Se eu colocar somente E, ó só que legal, só E. Compilei, joia? Vou testar o contato nulo, olha só que bacana, ó. Eu vou testar colocar aqui null. Até agora não estava dando problema, né? Eu vou compilar, vou executar. Ele dá null pointer exception. E ele dá o null pointer exception na linha 54. E olha aqui, linha 54 é justamente essa linha daqui, ó. E o que que acontece? O E sozinho, ele vai testar isso e também vai testar isso daqui, ó. Vai fazer os dois testes. Logo, vai dar problema. Por quê? Porque ele é nulo. Logo, não dá para medir o comprimento de algo que é nulo, que não tenha uma referência válida. Quando eu coloco o E duas vezes, se tornou o E inteligente, nós temos lá, olha, desse lado daqui, eu estou testando a nulidade. Se ele é nulo, ele já não vai testar a segunda parte. Então, se aqui for nulo, ele já não testa esse lado. Compilei. Agora vou rodar. Quando eu rodo esse cara daqui, ele não permite alteração e funciona. Justamente por causa do uso do E inteligente, não do E burro. Essa daí é a grande mágica que a gente tem. Só para lembrar também mais uma coisa que a gente estudou lá em linguagem de programação e está utilizando aqui, né? Em orientação a objeto. Então tem mais essa característica daí legalzinha que a gente pode lembrar. Vamos brincar então agora de testar um pouco, né? Por exemplo, eu quero agora imprimir a classificação do meu hotel. Quando eu crio um hotel, eu quero ver a classificação dele. Então, criei um hotel, vou aqui fazer uma classificação. Vou imprimir a classificação. Vou chamar de estrelas, beleza? Que é a classificação dele. Get classificação. Tá lá. E aqui a quantidade de estrelas, vou colocar aqui. Belezinha, vai aparecer. Agora, olha só o que eu quero fazer. Eu quero mudar a classificação, vamos colocar uma classificação que ele teve uma referência um pouquinho melhor, ele está com 3,5 de classificação. Então, o hotel, ponto 7, classificação, agora recebeu uma classificação de 3,5. 3,5. Então, vai ter que sair aqui 3,5. Compilei, rodei, e olha lá, era 3, virou 3,5. Perfeito, muito legal, ó. Rodei aqui, ó, 3 virou 3,5. Show. Aí,
eu percebo que pode ser feito uma sacanagem muito grande, né? Eu posso vir aqui e colocar menos 1000,99. Compilei, rodei, e ele fez essa atribuição de uma classificação negativa estupidamente grande, ou seja, ele está falando que o hotel é literalmente uma droga, muito ruim, não fique lá. Mas pode? Não pode. A gente tem que ter valores entre 0 e 5. É isso daí. Pode ser 0? Pode. Ele não tem nenhuma classificação. Pode ser 5? Pode. Tem classificações maravilhosas, né? Ou 0 indica que todas as classificações péssimas, né? Então, por isso que a gente começa com 3. Ele começa com 3 e depois a gente ajusta, que a gente colocou aí 3 como sendo o valor inteiro intermediário, mesmo a classificação sendo um valor double, né? Então, só para a gente ver, eu posso fazer isso aqui. Nota o seguinte, eu vou implementar uma regra de negócio para validar a minha classificação. Então, para fazer isso, eu vou lá na minha classe, vou procurar o método set classificação, encontrei o set classificação, vou vir aqui e fazer o meu teste. Se a classificação for maior ou igual a 0,0 e a classificação for menor ou igual a 5,0, eu farei essa atribuição aqui. Eu vou passar o valor para ele. Senão, eu não vou passar o valor. Beleza? Eu vou compilar a minha classe para atualizar ela. Compilei. Joia? Compilei. Ela foi atualizada. Eu vou voltar aqui no meu usa hotel. Eu não vou compilar. Eu não vou gerar um novo .class. Eu simplesmente vou rodar ela. Então, eu vou vir aqui, ó, no executar, ó. Executar ou visualizar o arquivo atual. Vou rodar. Rodei. Ele não mudou o valor. Permaneceu 3. Ele não inseriu negativo. Olha lá, vou até ampliar aqui para ver melhor. Olha lá, ele não alterou. E olha que a gente tentou colocar um valor negativo aqui, 1000, negativo 0,99. Ele não alterou. Você percebeu que eu não precisei recompilar a classe que usa? Eu só preciso regerar a minha classe original lá, a hotel? Essa daí é a grande sacada. Eu só preciso mexer no valor do hotel e acabou. Tá tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso e vai funcionar. Simples desse jeito. Eu não preciso fazer a recompilação da classe usa hotel novamente. Ela não precisa. Quem precisa? Só a classe hotel. Então agora vamos imaginar por que eu coloquei tudo como privado, né? Por que tudo foi declarado como private lá, como private, e aí eu estou usando métodos acessórios, sendo que, na sua grande maioria, se a gente pode olhar aqui, a gente simplesmente está atribuindo valor, ó. A gente não está colocando regra de negócio, a gente está passando o valor direto. Se está passando o valor direto, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu posso colocar qualquer valor inteiro aqui válido? Posso. Tanto é que se eu quiser colocar lá menos 2 bilhões 142 milhões para o solteiro, eu ponho. Por quê? Porque é um valor válido para o inteiro. Não estou implementando nenhuma regra. Mas se eu precisar implementar, eu não preciso mudar o meu código. Por que eu não preciso mudar? Porque eu já estou fazendo uso dos métodos certos. Olha lá, já está tudo bonitinho. Aqui, para entrada de valor, já estou usando o set. Para resgatar o valor, eu já tenho lá um get. Já está tudo implementado. Ou seja, eu não tenho que ter retrabalho caso surja a necessidade de fazer uma modificação. Agora vamos dizer o seguinte. Eu tentei agora colocar aqui uma classificação. Fui no hotel lá do Rosenberg. O Rosenberg me atendeu maravilhosamente e eu quis colocar a classificação 10 para ele, porque, pô, o hotel muito bom, o cara atende mais, show, maravilha. Vou mandar uma classificação 10. Compilei,
rodei, ele não muda. Mas e se a partir de agora a gente não trabalhar mais com esquema de até 5 estrelas, mas se a gente quiser trabalhar com esquema de até 10? Eu posso modificar? Posso. É só vir aqui na regra. Nossa classificação era até 5, passou até 10. Eu atualizo, compilei novamente a minha classe, tá tudo ok. Agora eu só preciso rodar. Vou rodar esse cara daqui. Rodar e lá ele colocou 10 como classificação. Eu não preciso recompilar. Então não é só no ato de inserir uma nova regra de negócio, mas sim no ato de atualizar uma regra de negócio. Você quer ver um negócio que deve ter quebrado muito sistema, mas muito sistema deve ter tomado assim aquele solavanco que, putz, quebrou, muita gente está com problema. E eu aposto que muitos de hotel devem ter muito problema também. Placa de carro. Você lembra como que era uma placa de carro? Uma placa de carro aqui, né? Olha lá, uma placa de um veículo. A placa era formada por letra, traço, números, né? Agora, aqui eu posso ter uma letra. Mudou. Voilá, temos um problema. Temos um problemão. Por quê? Porque precisa modificar. E aí, se você tiver setado no seu codigão a validação, fazendo toda hora lá a validação do teu codigão, mudou, já era. E se agora não são 3 letras, mas se eu quiser colocar uma 4ª letra aqui no início, quero colocar mais uma, quebrou mais ainda. Por quê? Além de ter que alterar, por exemplo, banco de dados, porque você criou uma tabela com um tamanho de tantos caracteres e agora está vindo um tamanho maior, muitos eram desse jeito, tamanho fixo, quebrou um monte de coisa. Se a gente tivesse a regra para entrar com letras e números de uma placa no set do nosso carro, no método set lá do nosso veículo, do nosso carro, a gente teria problema? Talvez iria dar um pouquinho de dor de cabeça de ter que arrumar a regra, mas nada que uma horinha de codificação não resolva. Aí a gente faz isso, vai lá, compila o nosso codigão, beleza, sobe ele para o servidor, pronto, já está tudo funcionando, não tem quebra, não tem problemas, está tudo bonito e rodando direitinho. Essa é a grande mágica que a gente tem por trás de tudo isso daqui que a gente está montando. Então, a grande ideia da utilização da orientação a objeto, junto com todo o estudo que nós temos da parte de engenharia de software, é a gente ter qualidade de codificação, diminuir retrabalho, reaproveitar códigos, e isso daí diminui muito tempo de manutenção. Você melhora o processo de manutenabilidade do teu código e isso daí fica bem bacana. Conforme a gente vai evoluindo, a gente percebe que, às vezes, vale muito mais a pena eu ter um esforço inicial maior para ter lá na frente um conforto garantido. Então, se eu faço tudo de acordo, seguindo regras, seguindo a ideia da orientação a objeto, seguindo os padrões de projeto, eu não vou ter dor de cabeça nunca. Tudo vai sair bonitinho. Essa é a grande jogada para a gente poder construir códigos melhores. Fiz aqui a utilização. Se vocês quiserem alguma coisa, fazer algum teste, pode mandar a bala aí, pergunta, vamos ver o que pode ser. Senão, eu não vou nem implementar todos os métodos, porque por enquanto ainda não tem nem motivo para a gente fazer. É uma classe muito grande, a gente perderia muito tempo, sendo que tem outros exercícios que eu acho que valeria a pena. Mas há alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso aqui que vocês gostariam de fazer? Algum comentário? Não? Se não, eu dou por encerrado esse cara daqui. Então, esse daqui que monta o hotel lá da turma da Letícia está concluído. Eu vou propor uma ideia para vocês. Eu não quero que vocês me entreguem, não é trabalho para entregar. Mas eu vou propor para vocês que vocês olhem o documento que vocês estão criando lá com o Claudemir.
olhe o documento que vocês estão criando com o Claudemir, observe o que você está criando, veja as entidades que você declarou lá. Ah, eu preciso ter um cliente. Ah, eu preciso ter um produto. Veja as características que você vai armazenar do cliente, veja as características do produto e veja se você consegue implementar o código para isso. Se você conseguir implementar, quer dizer que você está no caminho certo, tanto na codificação como lá na engenharia de software. Então fica legal, né? Então é bem bacana. Você pode dar uma olhada no documento e ver se a implementação sua funciona. Diga, Rose. Sir, o senhor consegue, não sei se dá para explicar de novo, na verdade, porque você já fez praticamente tudo aí. Eu só fiquei na dúvida, até lá na sala mesmo, quando você explicou a respeito do... Você usa o mesmo nome, né, do método, quanto, tanto do... Como é que eu vou falar? Do atributo Do como do atributo. parâmetro. Isso. É isso daqui, né? Isso. E daí A grande mágica é o seguinte, ó. Tá vendo aqui que a gente criou um hotel chamado hotel com H minúsculo, né? Certo. Seria isso daqui, ó. Hotel.imagem. Como eu tô dentro da própria classe, eu poderia acessar, né? Só que eu sei que você vai chamar um objeto criado a partir dessa classe de hotel? Não sei. Não. Como é mesmo que a gente tinha feito lá? O que foi mesmo? É Pzu, né? Como foi? É Pzu. Ah, é. Pzu. Sei lá, não lembro que a gente estava brincando lá na aula, né? Sei. Qualquer nome. Poderia ser hotel, poderia ser Santa Terezinha. Pode ser pousada. Pouso alto. Alto. Deve ser com L. Alguma coisa, você pode ter. Como eu não sei o nome que tem aqui, eu utilizo esse cara. Eu utilizo ele. Ele substitui aquele nome. Então, quando eu estou falando dessa imagem, eu não estou falando da imagem que eu estou mexendo aqui. Eu estou falando da imagem que vai ser utilizada pelo objeto, que é justamente essa daqui, ó. É ela, é o atributo do objeto. Lembrando que, como ele não tem estático, né, a gente não tem estático aqui, né, imagem. Como eu não tenho nenhum estático declarado, ele vai pertencer ao objeto e não à classe. Então, esse é um problema que vai acontecer aqui. Esse cara daqui vai pertencer ao objeto e não à classe. Vou fazer um exemplo aqui para você ver o que, que acontece com a classe quando eu crio ela com um atributo estático. Beleza? Vou fazer aqui um exemplo de estático. É rapidinho, juro que não demora. Fala alguma coisa aí que a gente pode criar, Rose. Sei lá. Como classe? Carro. Beleza, vamos criar um carro. Carro. Salvar lá na nossa pastinha de orientação a objeto. Carro. Beleza? Essa aqui vai ser a nossa classe, carro. Show. Criei lá uma classe carro. Na minha classe carro, a gente vai colocar um atributo, sei lá, modelo, né? Que é o modelo do carro, é o nome do carro, né? O nome do carro. Beleza. Eu não vou nem colocar como privado para poder acessar direto, beleza? String, nome. Eu vou colocar aqui que o nome padrão do carro vai ser Volkswagen, vulgo Fusca. Fuscão. Show? Beleza. Esse cara eu posso colocar sem a referência ou com a referência. Isso daqui eu estou falando desse atributo. Certo. Joia? Certo. Então eu vou colocar sem por enquanto, só para a gente ver. Compilei esse cara, tá compilado bonitinho.
Eu vou lá agora fazer um usa e vou testar esse cara. Uma classe nova, salvar, usa carro, tá aqui. Vou salvar em usa carro. Tá lá, Isso que você está fazendo, eu consigo fazer no mesmo arquivo, não? Eu tenho. Consegue. Ah, tá. Só, beleza. Só que é uma boa prática não misturar as coisas. Beleza. Então eu já sigo a boa prática desde o início para não ter dor de cabeça. Show. Beleza, agora, olha só o que eu vou fazer. Vou criar um carro novo. Carro 1 igual ao new carro. Funciona? Funciona. Beleza, compilei. Olha lá, isso aqui funciona. Eu posso vir aqui e falar, quero ver system.out.println e eu quero ver o nome do carro. Nome do carro 1. E aí, como que eu vou imprimir? Carro 1, ponto, nome, porque a gente não usou o private, então eu posso acessar ele direto, né? Carro 1, ponto, nome. Compilei, rodei, tá lá, Volkswagen, bonitinho, como a gente tinha colocado. Posso modificar? Posso modificar. Então, vou modificar, ó. Carro 1, ponto, nome, vai receber agora Brasília. O Brasil é Brasilia, né? Lia. Brasilia. Se eu tiver errado, também ficou errado. Em padrão eu, né? Escreveu errado, continua errado, depois a gente descobre se estava errado mesmo. Vamos ver se modificou. Compilou. Olha lá, Brasília. Beleza. Beleza? Beleza. Vou criar um outro objeto. Show? Vou criar outro. Show. Carro C2. C2 igual a new carro. Joia? Beleza. Vou imprimir agora o nome do carro 2. Qual nome vai sair aqui? Essa é a pergunta. Qual nome vai sair aqui, ó? Que nome que eu vou ter ali na saída? Cara, vai sair. Peraí. Ah, vai sair Volkswagen, não vai? Por que vai sair Volkswagen? Pergunta boa, Rose. Ó. Por que vai sair o Volkswagen? E aí, Pael, seja bem-vindo. Por que nessa impressão aqui vai sair o Volkswagen? Porque é o que você atribuiu lá na outra classe. Porque é o que eu atribuí lá na outra classe. Beleza. Então você tem certeza que vai sair Volkswagen? Não, já não para. Não, você tem que ter. Fala para mim. Eu tenho! Não, vai sair Volkswagen. Beleza, vai sair Volkswagen. Vamos ver se vai sair Volkswagen. Olá. Se eu compilar, ele vai, né? Primeiro tem que compilar e esperar. Compilou, rodou. Agora vai. Saiu Volkswagen. Tá certíssimo, cara. Olha lá, saiu Volkswagen. Show? Beleza. Quer ver eu zoar o barraco? Eu vou aqui. Opa, cadê? Eu fui muito longe. Tá aqui, carro. Esse cara daqui, eu vou declarar ele como estático. Quando eu declaro alguma coisa como... Senhor, saiu o Volkswagen porque o senhor chamou o nome, certo? Porque eu chamei o nome. Exato. E se eu colocar isso aqui, ó, como static, o que acontece? Você não vai conseguir enxergar lá. Certeza? Compilei. É o private. Funcionou. Estático funcionou. Não é private. Eu não estou colocando visibilidade privada. Estou colocando estático. Tá. Quais são as saídas? O que vai ter aqui? O que vai ter aqui? E o que vai ter aqui?
Vamos lá, vamos executar na mão antes da gente compilar e ver. Criei um carro novo. Primeiro carro que eu estou criando. E aí ele chama o construtor. Aí quando ele chama... Deixa eu só apagar essa tela. Quando eu chamo... Não tem mais, não. Beleza. Quando eu chamo o construtor, ele faz o quê? Ele atribui Volkswagen para o nome, correto? Certo. Beleza. Então, quando eu fizer essa impressão, vai ter que sair Volkswagen. Joia? Joia. Quando eu faço aqui, ó, C1.nome, recebe Brasília. O que vai ter que sair agora? Brasília? Quando eu crio um novo objeto e eu mando imprimir o nome dele, o que vai ter que sair agora? Antes era Volkswagen, né? Certo. Antes era Volkswagen, mas o atributo nome agora, ele é estático. Ele pertence à classe e não ao objeto. Logo, todos os objetos vão compartilhar ele. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Compilei. Não deu erro. Rodei. Na hora que eu rodei, deu Volkswagen. Joia? Certo. Por que deu Volkswagen? Porque ele pertence à classe, não ao objeto? Porque ele pertence à classe, só que ele chamou o construtor. Joia? Certo. O que o construtor fez aqui? Ele atribuiu VW, né? Uhum. Aí eu vou falar para você, joia. Vou pedir para imprimir agora o nome do carro 1. Olha lá, estou imprimindo o nome do carro 1. Qual o nome do carro 1 que vai ter que sair aqui? Tava Brasília. Será que continua Brasília? Não, eu acho que... Olha o que acontece quando é estático. Compilo. Rodo. Volkswagen. Ele modificou. Ele modificou. Então, você quer mais? Olha só. Eu vou fazer isso daqui agora. Vou mandar imprimir os dois também de novo. Só que eu vou fazer isso daqui. O nome da classe é carro, né? Como que é mesmo o nome do atributo? Nome. E o atributo não pertence à classe? Porque ele é estático? Ponto. Nome. Vou colocar agora Gol. Joia? Certo. Vou mandar imprimir o primeiro, vou mandar imprimir o segundo. Vou até pular uma linha aqui só para a gente ver. Primeiro, segundo. O que vai sair aqui? Aonde está selecionado? Gol. E o que vai sair aqui? Aonde está selecionado? Gol também. Compilo. Rodo. E você tem toda a razão, vai sair Gol. Quer ver outra coisa? Ó. Fala um outro nome de carro aí. Fácil de escrever. Variante. Variante. Esse é bom. Olha só, variante, variante, variante. Só que agora eu vou modificar o nome do carro 1. Beleza? Vai sair variante tanto para o nome do carro 1 como do nome do carro 2. Compilei. Rodei. Olha lá, os dois saem variante. Vou tentar agora modificar o nome do carro 2. Fala um novo nome de carro aí. Passat. Só carro novo. Só carrão. Só carrão. Passat. Um temudo, né? É. Passat. Olha, aqui eu acessei direto da classe, modificou nos objetos dela. Aqui eu peguei do objeto 1, modificou nos dois objetos. Peguei agora no objeto 2 e também vai modificar nos dois objetos. Olha só. Compilou. Rodou. Tá lá, Passat.
Se eu criar um outro objeto, vou criar um outro objeto, criar um novo. Então, só para a gente ver. Eu não vou nem mexer, eu só vou criar o objeto, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou criar o objeto, não vou mexer. Então, ó, carro C3 igual a new carro abre e fecha, ponto e vírgula. Qual é o valor que vai ser impresso aqui? Volkswagen. Qual que é o valor que vai ser impresso aqui? Volkswagen. Compilou? Rodou? Volkswagen e Volkswagen. E aí, por que que aconteceu isso? Quem que é esse cara aqui que eu selecionei? Método construtor. Vamos dar uma olhada no método construtor? O método construtor está mudando o valor do atributo nome. Cada vez que eu crio um objeto, ele vai resetar para VW. Só que aí o que acontece? Todo mundo que já foi criado vai enxergar VW. Ah, o método construtor e a classe tem o mesmo nome, né? Tem. A gente tinha falado isso. Tem. É isso mesmo. Viu que loucura? Sim. Aí o que que acontece agora? Como a gente estava falando, e agora eu não sei onde que eu tô, cadê? Deixa eu fechar o restante aqui. Eu criei coisa pra caramba na aula de hoje, de manhã. Aqui, hotel. Vou ficar aqui. Como eu tô falando que esse carinha daqui, esses carinhas daqui, eles pertencem ao objeto, cada objeto criado tem seu próprio nome, tem seu próprio endereço, tem seu próprio contato, tem sua própria imagem. Eles têm tudo deles individual. É dele, do objeto, não é da classe. Eles não compartilham. E aí, essa é a diferença entre eu usar o tal do estático e o não estático. Sendo ele estático, eu posso pegar e acessar nome da classe, ponto, o atributo, se eu tiver visibilidade de acesso a ele. Claro, né? Se eu não tiver, não adianta que não vai conseguir mexer. Vou precisar do método assessor da mesma forma. Porém, modificou, modifica para todo mundo. Todo mundo que foi criado a partir da classe vai enxergar isso daí. E aí, por exemplo, se você olhar aqui, nós fizemos a criação do objeto, a gente nem mexeu com esse objeto e ele conseguiu mudar o valor do nome dos outros. Se eu pegar e vier aqui, por exemplo, eu vou colocar, ó, this.nome. This.nome. Compilo esse cara. Funcionou. Vou rodar novamente isso daqui. Continua exatamente o mesmo funcionamento. Não muda. Porque o this está acessando o objeto. Só que o objeto, quando modifica o atributo, ele modifica um atributo que não pertence a ele, pertence à classe. A classe é comum a todos os objetos que criam dela. Né? É comum a todos os objetos que derivaram dela. Né? E por causa disso, ele modifica de todo mundo do mesmo jeito. Então, essa é a grande sacada da mágica do estático e do não estático. Beleza? E aí o this, ele faz referência justamente ao objeto. Então, quando eu estou falando this, eu não estou mais mexendo carro.nome, que nem eu mexi aqui, ó. Carro.nome. Não estou fazendo isso. Eu estou falando um objeto qualquer criado a partir da classe carro, ponto, o atributo dele, nome. É isso que eu estou fazendo. E aí, dessa forma, eu tenho que usar um coringa que possa substituir o nome, porque eu não sei o nome que vai estar ali na frente. Até agora eu já criei aqui C1, C2, C3. Você poderia estar criando carro 1, carro 2, carro 3, ou Gol, Fusca, Brasília, Variante, Passat, como nome dos seus objetos. Você poderia estar criando isso. E como que a gente vai adivinhar? A gente não vai adivinhar. Já que a gente não vai adivinhar, a gente usa o operador this para resolver esse problema daí. Já que o atributo pertence ao objeto e não à classe, a gente usa o operador this para quebrar esse galho para a gente. Essa é a mágica dele. Entendi isso. Show? Show. Beleza. Maravilha, então. Vamos Obrigado, brincar senhor. Imagina.
Vamos brincar um pouquinho fazendo mais alguns outros exercícios. Como prometido, eu vou fazer os cortes, né? Vou parar aqui e depois eu continuo numa outra gravação.